Paulo tá, já está. E Emílio, não é isso? Emílio. Márcia, Emílio. Bom, boa tarde, minha gente. Eu só vou fazer uma breve apresentação, atendendo ao pedido de Wilson Freire, né, porque para mim é uma grande alegria ter o Wilson participando, né, do Congresso da Abrande. Né, o Wilson é médico, é poeta, né, e cineasta. Né, e trabalha com a questão, né, do uso medicinal da cannabis. Né, ele prescreve a cannabis, né, os efeitos que isso tem tido, algumas dificuldades vividas também nesse processo. Então, essa mesa, né, que a gente vai ter, né, como coordenador, debatedor, expositor, né, o Emílio, que vocês já conheceram, algumas das pessoas o conheceram hoje de manhã, né, que ele é advogado, militante da cannabis medicinal, uma pessoa, um gigante, né, nessa luta, e um gigante também está participando hoje, que ontem ele teve uma perda muito importante na vida, mas que ele está aqui em nome da luta, em nome nosso. E Paulo, né, que trabalha também com a questão do plantio ilícitos, né, dessas substâncias, né, classificadas como ilícitas. Então, eu quero agradecer muito aos três. A gente está aqui esperando o Cassiano, que também não veio presencialmente, porque a mulher está grávida e para ter filho, não sei se é isso que talvez esteja impedindo ele. Né? Mas é isso, né? A vida é cheia de surpresas. Né? Então, estamos aqui, e só para situar um pouco você, Paulo e Emílio, né? Temos aqui uma representação do MST e dos povos indígenas. Né? Então, eu acho que é uma mesa extremamente importante por toda uma reparação social, política, econômica, né, que a gente tem que fazer com esses povos. Né? E sensibilizá-los e também com as profissionais do sexo, né, e a população em situação de rua. Tá? Não dá para vocês verem todo mundo, mas só para situá-los. Então, sejam muito bem-vindos. Agradeço mais uma vez e passo agora, né, a palavra ao Wilson, amigo, médico e poeta. Obrigado. Então, gente, eu agradeço muito ao convite de Ana Glória a participar dessa mesa aqui, hoje com vocês. E pela primeira vez eu estar, mesmo conhecendo assim, participando, mesmo que seja online, de pessoas que eu já acompanho há algum tempo pelas redes sociais, né? Pessoas tão importantes no movimento de resistência, na luta em favor do cannabis legalizada e para todos, inclusiva. Então, agradeço muito a presença das comunidades aqui representadas, dos amigos que estão aí presentes. Daqui a pouco eu gostaria que cada um mesmo se apresentasse, dizendo da sua trajetória, porque fica muito frio eu estar dizendo quem. É bom que cada um se diga quem é quem nessa história toda. Né? Eu vou me apresentar um pouco mais. Meu nome é Wilson Freire. Eu sou médico formado pela Universidade Federal de Pernambuco em 1986. Portanto, já tem uns 35 anos, mais ou menos, que eu estou na estrada como médico. Atualmente, eu trabalho na Universidade de Pernambuco. Eu sou médico lá do ambulatório de homeopatia e também fazendo a prescrição do óleo. Né? Mesmo que ainda de uma forma incipiente, mas eu acho que já é um grande passo andado. Eu também trabalho com outras manifestações, como a Ana Glória falou aqui. Eu faço escritas, né, de livros, de poesia, de romances, faço filmes, documentários também.
Então, faço algumas intervenções nesse mundo artístico também. O que me aproxima muito mais também da vida como um todo. Que eu não fico ligado somente à questão da relação médico-paciente de uma forma mais fria, como se diz assim. Tá? Então, a gente poderia, eu não sei, talvez a proposta seja cada um se apresentar, e depois eu podia fazer umas provocações para a gente discutir um pouco, cada um falar a partir dessas provocações que eu vou fazer aqui. Pode ser assim? Beleza? Então, vamos passar aí pela ordem da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Vamos, Emílio, primeiro, e aí depois a gente toca a bola, beleza? Obrigado, Wilson. Obrigado, Ana Glória. Não podia deixar de estar aqui presente. Acho que a maior homenagem que eu posso fazer ao meu pai, que passou ontem, é não deixar a luta, não perder as oportunidades de estar na luta, que ele sempre tanto me apoiou nesses últimos anos, né? Também, Wilson, uma satisfação te conhecer, né? Quando a Ana mandou o convite, eu já dei uma gulgada aqui, já fiquei bem feliz. E o Paulo Fraga é uma referência para mim há muitos anos, né? Porque, né, a gente, na advocacia, a gente precisa sempre de um referencial científico, principalmente nas ciências sociais, e quando a gente vai falar de cultivo de cannabis, cultivo de maconha no Brasil, o Paulo acho que é a referência maior nesse tema. E hoje eu estou na academia, né? Acabei de terminar meu mestrado em Justiça e Segurança, que é na antropologia, né? A área de concentração na antropologia. Estou fazendo doutorado em Sociologia e Direito, e então quero uma referência de que eu me apegava para os processos judiciais, para os debates jurídicos, né? Trazer esse estofo científico da ciência social que eu trazia do Paulo, além de tudo, agora também é uma referência acadêmica para mim no meu trabalho. Então, também é uma honra estar aqui com o Paulo. A gente se encontrou rapidamente há alguns anos aqui no Rio de Janeiro, no lançamento do livro dele, mas a admiração de lá para cá só cresceu. E, então, assim, eu sou Emílio Figueiredo, eu tenho 43 anos, eu sou advogado aqui no Rio de Janeiro. Sou usuário de maconha há muitos anos, né, desde a adolescência. Sou graduado pela PUC-Rio, tenho uma pós-graduação em economia pela UFRJ em responsabilidade social e terceiro setor, né? Então eu venho acompanhando o movimento social muito por conta dessa pós-graduação, né, essa questão do terceiro setor, as associações, e a partir de 2008 eu comecei a me deparar com a questão do cultivo doméstico de cannabis como advogado, né? Eu passei a frequentar a Marcha da Maconha aqui no Rio de Janeiro, conhecer vários cultivadores, e eu vi que os cultivadores estavam desamparados juridicamente. E eu, como advogado, eu me vi obrigado a estudar e partir para realmente um apoio jurídico para essa turma que diz não ao mercado clandestino criado pela proibição, né? O pessoal cultiva, consome e fica fora do mercado. E então eu vim me dedicando bastante a esse tema, principalmente do ativismo por conta da Marcha da Maconha, a questão do cultivo doméstico, a questão do usuário, dos direitos do usuário, né, dele não ser confundido com criminoso. E a partir de 2013, final de 2013, por conta já desse meu histórico de ativismo com o cultivo doméstico, com a marcha e com os usuários, eu fui procurado por mães de crianças com graves síndromes epiléticas que viram na cannabis, nos extratos, né, nos remédios feitos de cannabis, uma salvação para suas crianças. E também precisam de apoio jurídico. Então, desde final de 2013, eu passei a dar apoio como advogado para essas famílias, e desde então isso cresceu muito, né? O uso da maconha como remédio realmente se consolidou como um fato social no Brasil, algo que até então era muito abstrato, né? O primeiro caso que a gente argumentou o uso medicinal da maconha que eu participei foi em dezembro de 2009, e aquilo lá, como não, né, era algo muito ponto fora da curva, foi desconsiderado, né? Pô, como que o cara usa maconha como remédio? Isso em dezembro de 2009.
já em 2013 em diante, esse fato social foi se consolidando e hoje a gente tem aí, acho que talvez umas 600 decisões de habeas corpus, reconhecendo que quem cultiva cannabis em casa não é criminoso. A gente tem decisões para 2 associações poder cultivar e preparar o remédio para os seus associados, né? A Abrace, do Cassiano, que está né, tá aqui, também estaria aqui na mesa com a gente. A Cultive, em São Paulo, também tem um habeas corpus para cultivar para os seus associados. E, recentemente, a gente também conseguiu trancar um inquérito contra a Flor da Vida, uma associação de Franca, em São Paulo, que também estava sendo criminalizada por cultivar. Então, a gente, né, eu acho que nos últimos anos, né, essa fotografia que eu acompanho é de 2008 para cá, né, como advogado e agora mais recentemente também como pesquisador, né, então além de eu acompanhar essa questão dos pacientes medicinais, em 2019 eu ingresso no mestrado em Justiça e Segurança na Federal Fluminense, né, que é um mestrado coordenado pelo professor Roberto Cante de Lima. E eu faço uma pesquisa, minha dissertação é sobre justamente o trabalho dos advogados. Eu fiz uma etnografia sobre o trabalho dos advogados no campo da cannabis, mostrando como era um campo de defesa, né, de defesa criminal. Os clientes eram pessoas que eram criminalizadas e tinham que se defender, passando para essa demanda, né? Hoje, né, os advogados vão para cima do judiciário, para cima das autoridades, pedindo o reconhecimento de direitos desses pacientes, deles poderem cultivar e usar cannabis. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, está sendo um alento. Agradeço muito de novo a professora Ana Glória pelo convite, está sendo realmente, né, bem esclarecedor por conta do meu contexto, e eu acho fundamental essa mesa, porque se uma coisa que as pessoas que estão aqui, né, que a Ana Glória apresentou agora há pouco, né, lideranças indígenas, MST, profissionais do sexo, a gente tem como já um contexto de luta, né? E se a gente quer avançar nesse campo da política de drogas, mais do que nunca essa experiência de luta é fundamental. Vamos ter que lutar mais e mais. E para isso que eu estou aqui, para contribuir nessa luta. Bom, posso falar então? Boa tarde a todos e todas. Eu quero também agradecer o convite feito pela Ana Glória, né, que é uma pessoa que eu tenho muita admiração. Cumprimentar o Wilson, né, e dizer que também tenho grande admiração, né, pela sua trajetória. E o Emílio, obrigado pelas palavras, mas também você, para mim, Emílio, hoje é uma referência. Tá? Você é uma referência só para mim, mas para muitas pessoas que não só militam, mas também estudam, né, o tema, e além da sua militância, da sua ação profissional, né, e os seus escritos hoje também vão ser muito importantes não só para a área do direito, mas também para a área de ciências sociais. Então, eu também quero te agradecer aí, né, e dizer que também que é com uma grande honra e felicidade estar aqui do seu lado, tá? Nessa mesa. Bom, pessoal, eu também quero cumprimentar as lideranças do MST, as lideranças indígenas que estão aí, né, aí em Recife, né, e em breve, quem sabe, podemos, né, estar mais próximos, né, conversar melhor. E, bom, pessoal, eu sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, do Subdepartamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Eu trabalho com a questão dos chamados plantios ilícitos, né, ou dos plantios considerados ilícitos, né, porque a gente, né, sabe que isso é uma questão legal, não é uma questão, né, não é uma questão em si mesma, né, nada é ilícito em si mesmo, né, a gente sempre tem algo a lei que torna as coisas ilícitas, mas e há muito tempo que eu trabalho com essa questão, né, não só no Brasil, né, e eu também tenho feito alguns trabalhos fora do Brasil, e recentemente eu tenho tido a honra de trabalhar com o pessoal de Nayarit, no México, né, que onde a questão do plantio de maconha é muito interessante, né, inclusive
tem uso, né, é uma planta fundamental para algumas comunidades agrícolas, né, não só porque a partir dos anos 50 tornou-se, né, uma planta muito cultivada em algumas regiões, em Esca, por exemplo, mas também é uma planta hoje considerada, cujo cultivo é tradicional, né? Tanto porque serve para fazer o rodízio do descanso da terra junto com o milho e com o feijão, e também é uma planta importante, né, para as festas religiosas, e já é utilizada há muitas décadas né, pelos seus efeitos terapêuticos. Então, essa questão a gente sabe, ela não é própria só do Brasil, né, é uma questão, né, em várias comunidades, né, no mundo todo, né. Eu também pude acompanhar alguns trabalhos, né, no Marrocos, então eu estou chamando a atenção disso porque essa questão ela tem mobilizado muitas pessoas no mundo todo. E no Brasil nós temos aí muitas vanguardas, né? E se nós temos alguns avanços hoje, né, tanto em termos do uso medicinal, quanto, né, de um arrefecimento da lei, isso tem muito a ver com toda a luta da militância, né, de grupos, né, de grupos, né, de coletivos, de grupos sociais, de associações como os advogados, né, o pessoal da reforma. Então, temos aí toda uma luta, porque nós temos, né, um Congresso conservador, temos leis conservadoras, mas temos um movimento social muito forte, e ele é exemplo para o mundo todo, né? Eu lembro recentemente, né, um colega daqui de Juiz de Fora, colega do Emílio, o Leonardo, que é também um advogado da reforma, e ele conversando comigo sobre né, a gente estava conversando sobre uma advogada portuguesa, que ela queria utilizar a experiência da reforma para ser utilizada em Portugal, aonde o cultivo, né, ou pelo menos o uso medicinal da cannabis é regulado, enquanto no Brasil ainda nós não temos uma lei que regule isso. Ou seja, né, nós precisamos, né, sempre chamar a atenção de que, se tem os avanços nesse campo, os avanços têm a ver justamente com os movimentos sociais, com os coletivos, com o ativismo, né? Todas essas questões são fundamentais para a gente. E, logicamente, alguns estudos que estão sendo feitos, né, por muitos médicos, pessoal da área de saúde, pessoal da área do direito, pessoal da área das ciências sociais, que tem sido também importante para agregar todo esse debate, né? E bom, eu trabalho há muitos anos, principalmente com a questão do cultivo da região aí do Vale do São Francisco, do Seminário de São Francisco, né? E isso foi fundamental para mim em relação, né, do meu olhar sobre a questão. Eu comecei como, na verdade, né, um assessor, né, dos atingidos pela barragem, e foi a partir desse assessoramento que me fez ter contato justamente com a questão do plantio, isso nos anos 90, já tem muitos anos isso, e me fez mudar toda a minha visão sobre a questão do plantio no Brasil, sobre a questão, né, da cannabis de um modo geral. Isso me fez mudar completamente, inclusive isso mudou a minha vida profissional, porque eu passei a estudar muito esse tema, e isso me levou para muitos lugares, me fez conhecer muitas pessoas. Isso é aquele que ele chama dos grandes encontros, né? Os grandes encontros que nós podemos, né, ter, e como esse que nós estamos aqui. Então, gente, depois que os nossos colegas se apresentaram, eu vou fazer aqui um pequeno comentário e depois passar digamos assim, a fala novamente aos convidados aqui. Eu acho que nesse momento que a gente está discutindo essa questão da cannabis no Brasil, do uso da cannabis, da legalização, fazer um pequeno histórico assim, e queria depois que Emílio pudesse falar um pouco disso, que é dessa questão do histórico de preconceito que é acontecendo com essa questão do proibicionismo, de onde ela surgiu até chegar nos nossos dias atuais. Isso é importante para contextualizar, para que todos presentes aqui no movimento entendam como foi essa questão da criminalização do uso da cannabis, já que a cannabis é considerada como o cachorro vegetal, ou seja,
é aquela planta que acompanha o homem, que o homem a domesticou há milhares de anos atrás, como a gente pode observar nos pergaminhos das antigas civilizações egípcias, né, indianas, enfim, que mostram o uso da cannabis já utilizadas por antigas civilizações há 5, 6 mil anos atrás. E se isso é um patrimônio da humanidade, que é tão antigo já, porque essa coisa hoje é considerada ilegal, né? E o mais grave que está acontecendo agora, que acho que a grande discussão que a gente podia levar hoje aqui, é o apoderamento, quer dizer, é a forma talvez até ilegal, porque está se fazendo sem reparação, da indústria farmacêutica sobre essa planta, que patenteia e rouba das civilizações primitivas, dos povos primitivos, como os africanos, né, como os índios de várias regiões do mundo que já faziam uso dessa planta, né? Como é que a sociedade pode resgatar, ou seja, como é que a gente vai devolver a cannabis para a sociedade e tirar das mãos das grandes empresas hoje, que, como está acontecendo hoje na nossa sociedade. A Anvisa libera aí para as farmacêuticas importarem os seus medicamentos a preço de ouro e, no entanto, proíbe que isso aconteça aqui, que as comunidades, que as associações, que os usuários, aquelas pessoas que precisam, não utilizem. Quer dizer, o governo proíbe esse tipo de coisa. Certo? Então eu queria depois, assim, que Emílio falasse um pouco desse histórico, desse proibicionismo, né? E Paulo também avançasse um pouco nessa questão da ilegalidade do plantio e como é que se pode se tornar para essas comunidades que estão representadas aqui, de agricultores, de índios, de quilombolas, né? Povos primitivos, como é que elas podem partir para uma luta mais organizada a partir desse conhecimento histórico todo. Vamos lá? Podia ser assim? Wilson, só registrar, o Cassiano acabou de entrar na sala. Opa! Apresenta aí, Cassiano. Cheguei, pessoal, me perdão pelo horário, tive uns contratempos, né? Estou chegando agora para juntar o debate e aguardo provocações. Pronto, daqui a pouco você vai ser provocado. Vai lá, tchau. Vamos lá, então, Wilson. Essa questão histórica você trouxe bem. A cannabis é uma tecnologia arcaica da humanidade, né? É um patrimônio vegetal, é uma planta selecionada pelo homem lá na primeira revolução agrícola, né? E veio passando por diversas civilizações de uma maneira muito virtuosa, né? Uma planta parceira da humanidade no processo civilizatório. Talvez a gente não estivesse onde nós estamos sem esse vegetal, né? Por conta de tudo que ela tem a oferecer enquanto fibra, alimento, né? Combustível, né? E isso veio de uma maneira muito, muito harmônica da relação homem-vegetal até 1830, né? Podemos até botar um pouquinho antes, né? 1811, a primeira lei de Napoleão para o seu exército, criminalizando o uso do haxixe, mas em 1830, aqui no Rio de Janeiro, na cidade onde eu estou, a lei do pito do pango, né? A lei que diz que seriam punidas aquelas pessoas, né? Ali está até, né, entre aspas, né, escravos e outras pessoas, né? Então era justamente um alvo determinado, já uma primeira manifestação dessa proibição, né, que tem como alvo claro determinados estratos da sociedade. E essa proibição que começa em 1830 com a lei do pito do pango veio se sofisticando cotidianamente, passando pelo higienismo lá do início do século XX e a guerra às drogas de meados em diante do século XX, né? A guerra violenta, e isso, né, tudo muito no âmbito da proibição, né? A proibição violenta, proibitiva, né, bélica. E quando a gente começa a surgir, né, começa a ver os paradoxos
do uso medicinal da cannabis, por exemplo, surgirem, o que acontece no mundo é uma virada dessa proibição, né? O que muita gente tem chamado em outros países de proibição 2.0. Se cria uma regulamentação, né? Pode-se cultivar cannabis, né? Por exemplo, o Canadá é assim, né? Tem lá permissão para cultivar cannabis, mas quem não estiver dentro daquela regra é direito penal puro, né? É criminalizado, é penalizado, e isso para quê? Para proteger o mercado, para proteger as empresas. E está sendo essa proibição 2.0 está se manifestando também no Brasil nesse momento, né? Se não houvesse a luta das associações, a luta dos pacientes, a lei que está sendo construída no Brasil não ia contemplar as associações, não ia contemplar os pacientes. É porque o fato social hoje está posto. A Abrace existe. Não tem como falar que não é possível cultivo associativo no Brasil, porque existe, já a realidade está posta. E eles não têm como confrontar isso. Eles tentam. Inclusive, eles falam que se tem uma gordura para queimar no PL 399, é o cultivo associativo. Se eles tiverem que se render a uma barganha política, o que eles vão remover daquele projeto é o cultivo associativo. Não vai ser o cultivo por empresas, não vai ser o cultivo... as farmácias de manipulação, não vai ser nada disso. Eles vão querer rifar justamente o cultivo por associações. Isso que já não incluíram o cultivo individual, né? Já não incluíram a possibilidade da própria pessoa cultivar sua cannabis em casa e fazer o próprio remédio. E isso decorre justamente, essa proibição 2.0 decorre justamente dessa apropriação da luta social pela lógica de mercado, pela especulação financeira, por essa busca de lucro em cima da saúde, mercantilização da saúde, né? E a gente está aqui denunciando, estamos aqui fomentando indígena. A gente tem que ter o cultivo na perspectiva do movimento sem terra, porque é quem sabe lidar com a terra, né? Antes, se a gente não falar de cannabis, se a gente não for falar só de questão lidar com a terra agrícola e subsistência a partir da terra, é quem historicamente demonstra isso, e a gente precisa, nesse momento, ter uma relação muito natural e humana com a planta e com o que ela tem a nos oferecer. Deixar o capital como algo lateral, não como algo principal, que é isso que está acontecendo no Brasil. Então, a nossa luta é justamente para denunciar essa proibição 2.0, né, que se traveste de uma regulamentação, né, porque se regula, mas quem estiver fora é ferro e fogo, né, não tem conversa. E essa lógica especulativa do capitalismo, do neoliberalismo, que tenta se apropriar da questão da cannabis no mundo, e aqui no Brasil não poderia ser diferente, mas a gente está fazendo a resistência. São centenas de decisões de habeas corpus, são as associações acontecendo por todo o Brasil, associações como a Abrace do Cassiano, com uma decisão judicial autorizando, e a gente precisa ampliar essas vitórias e ampliar para esses campos que historicamente estão muito mais ligados à terra do que quem estava até então na rua gritando abstratamente pelo direito de cultivar. É isso. Vai lá, Paulo. Tá mudo. Ô, gente, se me desculpem passar aqui só um slidezinho aqui rapidamente. Tá? Vocês conseguem. Dá para ver aí? Estão vendo, não, né? Abriu aqui, Paulo. Manda Abriu? ver. Ótimo. Deixa eu falar rapidinho aqui de uma questão histórica, acho que é importante, de alguns dados, acho que são interessantes para a gente, né, até avançar um pouco aí em algumas partes do debate. Né? Deixa eu ver aqui, para não perder muito tempo. Né? Bom, eu sempre falo que é o plantios... Eu estou chamando de plantios ilícitos por causa da questão mesmo legal, tá? Por favor, não é autointerpretação, né? Para a gente ter uma ideia, milhões de pessoas hoje no mundo sobrevivem dos chamados plantios ilícitos, né? Por exemplo,
Só na Bolívia, Peru e Colômbia, segundo o NODOC, em 2016, eram 1.500.000 pessoas que sobreviviam dos plantios ilícitos, que representava, nesses países, 5% da população economicamente ativa, né? Então, assim, para a gente ter uma ideia dessa dimensão, né, que os plantios ilícitos têm em relação também às questões econômicas que ele manipula, né? Bom, logicamente que nos últimos anos ganharam relevância como alternativa de renda para significar dos contingentes populacionais. Ainda estou falando em termos ainda ilícitos, não estou nem falando ainda de termos legais, né, onde já se tem o plantio legal, né? Ao longo do tempo houve uma relação, né, por causa da política proibicionista, uma relação entre os plantios ilícitos, conflitos armados e condições precárias de desenvolvimento, porque geralmente os plantios ilícitos se davam em lugares onde havia muita dificuldade de se ter uma agricultura sustentável, uma agricultura legal. É o caso do Brasil. Por que se cresce, né? Por que esse plantio cresce tanto no sertão, né? Falta de uma política agrícola, né? Então, assim, no mundo todo a gente tem essa relação entre, em alguns lugares, conflito armado, né? Em relação também à questão, né, da sobrevivência, da impossibilidade de desenvolvimento de um outro tipo de cultura legal, né, e também em relação à importância que isso tem, né, para a economia desses lugares. Bom, a economia dos plantios ele se consolida justamente dessa gama de dificuldades impostas, né, por agricultura de países asiáticos, africanos e latino-americanos, por causa de condições ambientais, sanitárias e também de investimento, como chamei a atenção, né? Eu estou chamando a atenção disso para a gente compreender, né, toda, né, essa relação que se dá entre a necessidade, né, de desenvolvimento de um plantio, a falta de investimento numa agricultura legal e a questão do proibicionismo por trás disso tudo, né? Então, a gente pode dizer que a economia dos plantios ilícitos se consolida principalmente nessa grande dificuldade de impostos ao agricultor de países asiáticos, africanos e latino-americanos, né? Bom, ao longo do tempo, a cultura da cannabis, né, ela constitui a resposta de agricultores desses países à deteriorização no contexto geral da atividade agrícola. Não é o contrário, ela não é a causa, ela é a resposta, né? E as ações de repressão em países como Peru, Colômbia, Birmânia, Brasil também, acarretam em graves violações de direitos humanos, da extensão do plantio em áreas até então sem existência de plantios ilegais, né? Então, assim, eu chamo a atenção disso tudo em relação aos plantios ilegais, né? E dessa relação, principalmente, que se dá. E, por outro lado, tem uma questão muito importante que acontece em outros países, como no caso do Marrocos, na região do Rif, né? É uma região que se desenvolve economicamente, principalmente por causa da maconha, por causa principalmente tá no carro? Não consigo ouvir. Da exportação do carro. Não sei. Pega a chave aí, por favor. Desculpa, pessoal. Eu tô... Ok. Não, da exportação do haxixe, no caso específico, né? Bom, no Brasil, né, eu acho que tem uma questão importante, né? Os plantios extensivos, esse extensivo que eu quero chamar a atenção. Lógico, tem a questão do incentivo da coroa portuguesa, né? Mas principalmente no século XX, o plantio está no início do século XX no Maranhão, depois ele vem nos anos 40 e 60 em Alagoas e Sergipe, e a partir dos anos 80 é que ele cresce mais, né? E principalmente todo deslocamento tem a ver com a questão da repressão, né? Ou seja, da política proibicionista. 4 fatores são fundamentais, né? No caso de Pernambuco e da Bahia, ali na região do Submércio São Francisco. O deslocamento populacional, principalmente por causa das barragens, né? O agronegócio de frutas tropicais, que é fundamental também, né? Porque cria também a condição de escoamento, né? Falta de uma política agrícola para pequenos agricultores e uma região que já existia uma violência e de contendas, né, entre grupos. Bom, o elemento fundamental, o convívio de áreas irrigadas e áreas não irrigadas possibilitou o crescimento, né, nos anos 80, e ao contrário dos países africanos e latino-americanos, a produção de cannabis no Brasil ela não é exportada, ela é consumida no próprio país, né, ou seja, e não abastece principalmente os principais mercados, que é abastecido desde os anos 80, 90, pela cannabis que vem do Paraguai. Isso aí é um tipo de plantio que é feito no meio da caatinga, né?
Daí você vê quanto remédio, né, acaba sendo erradicado, né, quanto disso podia ser utilizado, né, para plantio. Essa é a região, né, você pode ver, né, essa aqui é o mapa, né, de pés erradicados pelo piscilhão. Existem outras regiões de Bahia e Pernambuco também que houve, né, a erradicação. Né. Isso aqui, por exemplo, é um local onde é feito sangria para trazer água para o cultivo. Essa aqui né, são mudas, né, da planta em regiões, principalmente no meio da caatinga, onde você tem. Né. Hoje, como é que é a forma de desenvolvimento, assalariamento, o meeiro e o sistema de consórcio, né, dos plantios ilícitos, né, envolvimento de contatos, convites ou na agricultura familiar, né, das pessoas, homens e mulheres do plantio, homens que também trabalham na caatinga, cuidam do plantio e levam a água. As mulheres fazem a feira, cozinham e separam a planta macho de planta fêmea em alguns lugares, e principalmente, né, quando se tem a agricultura familiar que está envolvida, né, ou seja, onde é a família. Né. Isso aqui, algumas plantas, né, que são, né, próprias da caatinga, isso aqui é um outro plantio, né. E aí, bom, isso aqui é um acampamento, as condições são muito precárias nos acampamentos, né. E, bom, e a questão da repressão, né, ela recai mais, né, muitas vezes, né, sobre o agricultor, né, e essa repressão, geralmente, eu fiz aí um pouco de um histórico de erradicação de plantios. Né? Em 2005, a Polícia Federal erradicou mais ou menos 1.802.000 pés, né, de cannabis no sertão, né? E aqui em 2017, 1.800.000. Eu peguei esses dois casos, né, peguei esses dois anos aí, e eu posso dizer que ano passado foi também 1.800.000. Ou seja, repressão, né, praticamente não muda, né, não muda a questão, né, não muda, o proibicionismo leva a isso, erradica, prende pessoas, erradica, prende pessoas e tal. Bom, e é interessante mostrar aqui que, ao contrário de muitas vezes que se diz, você não houve um aumento, né, da erradicação. Isso aí é uma questão que também que eu discuto muito. Né? Bom, impactos na vida das pessoas que plantam. Renda maior que outras atividades, geralmente são pequenos agricultores, a maioria das pessoas que plantam, né? Ou, né, investimento em bens de consumo durável, aplicação de agricultura legal, mulheres no investimento no bem-estar da família, há casos de entrada e saída constante da atividade, jovens, primeiros contatos com a atividade. Né? Isso tudo é importante a gente chamar a atenção, porque a gente está falando principalmente no plantios ilícitos. Né? E qual seria, aí isso que é importante discutir aqui, quais seriam os possíveis impactos sociais da regulação, principalmente nessa região e em outras regiões que se planta e que a gente pode, né, chamar a atenção. Uma diminuição de carceramento de pessoas envolvidas no plantio. Né? Isso é fundamental. Né? 2. O uso da planta com significativo aumento de demanda no mercado, né? Principalmente hoje para plantar para o plantio, né, legal, para fins terapêuticos. Alternativo para uma região com as dificuldades do pequeno agricultor sobreviver de outras culturas. Né? Planta de fácil cultivo e plenamente adaptável ao clima do semiárido e outras. E tem estudos da Universidade Federal de Viçosa que mostram que praticamente no Brasil todo se pode plantar cannabis. Né? Pouquíssimos lugares, só lugares muito frios, muito altos, que você tem uma dificuldade, mas dependendo. E eu estou falando isso em termos de plantios extensivos, não estou falando dos plantios indoor, né? Pode ser feito com estufa, eu estou falando de plantios extensivos. Embora, né, a gente não podemos transformar a maconha, né, a cannabis, numa nova, né, commodity. Né? Essa não é a ideia. A gente precisa estar muito atento a isso. Né? A regulação, né, a 399, né, dependendo do rumo que ela se toma, você pode ter aqui, na verdade, a maconha pode se tornar uma nova soja no Brasil. A gente não quer isso. Né? A gente não quer isso. A gente quer, inclusive, a gente não quer, como acontece em muitos lugares, inclusive nos Estados Unidos, em que o plantio de cannabis começa a ser um problema ambiental. Não é isso também. Né? A gente quer uma agricultura também de cannabis sustentável. Né? Assim, juntamente com outras, quer dizer, pelo menos, acho que os movimentos sociais, essa é a questão dos movimentos sociais fundamental. Né? Bom,
A organização da produção em cooperativas, isso é fundamental, né? Cooperativas de trabalhadores, né? Isso dá alternativas, né? Ações de reparação para essa região, em outras regiões onde plantio, né, levou pessoas presas, né, levou muitas vezes, né, não só, e nas cidades com regulação, né, a questão do tráfico, a gente está trabalhando especificamente hoje do cultivo, mas é fundamental a gente pensar essa questão, né, da organização cooperativa, reparações dessas áreas, por exemplo, aonde durante muito tempo se plantou ilegalmente, por que não pode ser áreas prioritárias para a gente plantar legalmente, né? De uma regulação, dependendo da forma de regulação que se tenha, né? E não no sistema, né, de um plantio, né, nocivo, mas um plantio também que dialogue com o meio ambiente, né? Porque uma coisa que a gente observa, né, dos plantios ilícitos hoje, ele muitas vezes se planta em áreas de preservação, né? Caatinga é área de preservação, então no meio do caatinga se planta, então a ideia não é essa, né? A ideia é se plantar aonde você tem, né, onde você não vai tentar. E a pele do 399, eu acho muito interessante, né? Ela é fundamental, eu defendo a 399, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ela traz questões fundamentais como farmácia viva, a possibilidade de distribuição de isso é fundamental, por isso que eu defendo fundamentalmente o 399, mas tem uma questão fundamental que a gente precisa estar atento, é saber como vamos regular o cultivo, né? Isso é fundamental. Não queremos que a maconha se transforme em uma nova commodity. Isso a gente tem que estar atento. Vou ficar por aqui para não tomar muito tempo e a gente vai para abrir para o debate. Então, oi. Agora que Cassiano, que chegou agora, ele pudesse se apresentar também, né? Uhum. E podia falar também, já, Cassiano, eu quero me apresentar a você, me chamo Wilson Freire, sou daqui do Recife, eu sou médico prescritor também do óleo, e ainda não o conheço pessoalmente, mas espero em breve nos encontrarmos por aí. E que você falasse um pouco da associação Abrace para as pessoas aqui também conhecer, e também um pouco dessa luta da questão desse movimento associativismo, né, que o Brasil hoje está trabalhando de forma bem interessante e forte hoje já, né, com a formação hoje da federação das associações. Boa tarde, seja bem-vindo, amigo. Boa tarde, pessoal. Eu sou Cassiano, daqui de João Pessoa. Eu iniciei essa minha luta em 2014, quando eu tive a necessidade, né? E o que me move e que me move até hoje, né, é a necessidade do uso da cannabis para medicamento. Eu tive, na minha família, um problema e não tinha mais esperança, né? Tínhamos tentado praticamente de tudo e eu sabia que a cannabis era boa para certos tipos de doença, como no caso do câncer, no caso epilepsia. Nessa época, em 2014, eu não sabia que cannabis era bom para epilepsia. Né? Eu não tinha esse conhecimento e foi aí que eu assisti na TV, eu vi uma mãe em Brasília que tinha ganhado na justiça o direito de importar o óleo de cannabis. Neste caso, dessa mãe, era o CBD. E isso tudo abriu um leque na minha mente de que eu poderia também galgar o caminho jurídico, o caminho judicial, né, que hoje, né, nos permite cultivar, produzir e fornecer para os nossos associados. Em 2015, eu registrei a associação, eu me uni com os pais, a gente já não queria mais estar importando, né, dos Estados Unidos, até porque na época o dólar, como hoje, estava muito alto, e a gente decidiu constituir a associação, né, na minha própria casa, aqui no bairro dos Ipês, e fui lá juntar os meus associados. Né? Lá a gente conseguiu
levantar mais ou menos 155 associados de todo o Brasil, graças à internet. E a gente foi, com a ajuda de Emílio, com a ajuda de advogados que chegaram e juntaram com a gente, ajuizamos uma ação. E essa ação, em 2017, janeiro de 2017, foi quando a gente ajuizou. 2016, eu passei o ano juntando associados e documentos, né, que comprovassem a necessidade. E eu fiz tudo muito com cuidado, porque eu sabia que eu não tinha outra opção, não tinha outro tiro. Eu tinha que acertar, porque eu também tinha noção de que se a gente ganhasse, ia abrir as portas para vocês. E eu acreditei nisso ao ponto de dizer, eu ponho a cara, se eu for preso, não tem problema, mas eu vou até o fim. E foi isso que eu fiz. Em janeiro, conseguimos ajuizar a ação de 2017. Em abril, a juíza, lendo a peça, ela se convenceu. A televisão, a Globo, na época, fez uma matéria também muito convincente. E já naquela mesma matéria, divulgava que a gente tinha ganhado a liminar, a juíza tinha concedido. Já havia alguns habeas corpus de pessoas individuais acontecendo. E a história continua com a Abrace crescendo, atendendo 1.000 famílias, 5.000 famílias, 10.000 famílias, 15.000 famílias. Hoje nós temos 27.000 famílias. Eu falo família porque não é só o paciente, A família toda, ela se beneficia com o tratamento. E essas 27.000 famílias, elas hoje são a prova que a cannabis ela tem sua eficácia. Se houvesse algum caso de morte ou algum caso de internação, a gente poderia dizer, não, peraí, a coisa não é bem assim. Mas não, a cannabis é muito segura. E aí eu tenho a noção de que o Brasil ele tem esse clima propício, tem a questão social, que é muito necessária. Então, eu acredito que é mais uma tempestade perfeita. O Nordeste e praticamente hoje todo o Brasil tem pessoas plantando com autorização judicial, e nós aqui no Nordeste. Eu acredito que, se Deus quiser, ao final do mês a gente vai ouvir também mais uma liminar, de uma associação de Pernambuco, de Recife mais específico, a AME, e eu acredito que isso vai culminar naquele ponto que eu lembro que, quando Emílio falou que já tinha o terceiro HC, e dali não parou mais, deve ser 500 HCs hoje. Então eu acredito que esse é o caminho que a gente tem que percorrer, é o caminho judicial. As pessoas individuais adquirindo o seu direito, e as associações, e as empresas também, porque tem algumas empresas que também entraram com ação judicial. Por quê, pessoal? Porque eu tenho dito, repetido, que o único caminho que nós temos é o judicial. Porque a legislação, ela não passa. Por mais longe que a gente chegue, por mais longe que a gente chegar no Congresso, não é o momento. O país, hoje nós estamos sofrendo com uma política autoritária, fascista, e isso implica em um não. Eles não aceitam a minoria, não aceitam a diferença. Então, o que a gente vai estar fazendo? Caminhando com essa luta via judicial, Também, lógico, a gente não vai desistir de batalhar na área legislativa, mas temos que ganhado estadualmente. Então, os estados estão, através dos seus legisladores, fazendo leis estaduais. E aí eu faço a comparação com os Estados Unidos. Estados Unidos conseguiram dar um passo grande na legislação, porque alguns estados foram autorizando. Então, quer dizer, a gente fica esperando que haja uma lei que mude tudo da noite para o dia. E eu sou
completamente desacreditado que isso vai acontecer, né? Nós vamos furar a barreira do proibicionismo com pontas de pregos, né? Cada um dando sua pancadinha, e assim a gente vai poder criar aquela fissura onde a gente passa. A Abrace passou, a PEP do Rio de Janeiro passou, outras associações vão passar, centenas de famílias também passaram através dos seus habeas corpus, e eu sinto, e aqui eu faço um convite à comunidade indígena a ter um de vocês entrando com ação de pedido de habeas corpus, para que a gente tenha, a partir de agora, também, não só, eu não sei se já tem, Emílio pode me corrigir, algum indígena, né, com o seu habeas corpus, que ele possa plantar, né, para o seu benefício, para o seu uso tradicional, uso religioso. Então, eu acho que o que está faltando agora é mais associações, mais HCs, porque vai chegar uma hora, pessoal, que não vai ter como eles mais manter, né, tanta gente com... E aí sim o STF deve agir, né, descriminalizando a cannabis, né, mostrando que não é necessário que haja uma lei para dizer que eu posso ou que eu não posso cultivar dentro de casa, né? Então o STF faça jus ao princípio legal da justiça e da Constituição. Então, se a gente conseguir que o STF descriminalize, a gente vai conseguir, finalmente, aí eu acredito que é um pós-golpe, esse momento que eu ainda não sei como chama, mas dessa destruição do Estado. E aí eu acredito que num próximo governo mais, vamos dizer, um governo mais republicano, a gente vai ter condições, sim, de aprovar leis. Porém, como disse o meu querido Emílio, a gente tem dificuldade de entender o que é que a lei ela tem dito. A lei tem dito que é legal já desde 2006, né, quando, em seu parágrafo único, pode o Estado autorizar o cultivo para fins medicinais e de pesquisa. Mas isso nunca foi à frente. E foi a base para que a gente utilizou para nós obtermos nossa autorização. A Abrace hoje tem 130 colaboradores, nós geramos emprego, nós geramos renda, aonde a gente tem o cultivo hoje em Campina Grande. Eu convido todos que querem conhecer a Abrace, né? No último final de semana do mês, eu geralmente faço Abrace Tour, eu levo visitantes, né, no máximo 12 pessoas, e a gente, devido ao Covid, e a gente conhece, eu sempre mostro, eu tenho mostrado para autoridades, legisladores, políticos, e a gente tem mostrado para delegados, artistas e outras associações. Já recebi visita do MST, né, conheceram o projeto. Então, a gente mostra que é possível, né, e é possível, sim, transformar através do bom trabalho, do bom combate, né, do mostrar o serviço e garantir a qualidade, que é o que a gente sempre tem prezado, né? Não tem como você ter uma planta que não seja de qualidade. E aí eu puxo o assunto um pouco para falar sobre uma das coisas que a gente vem observando nesses 7 anos de Abrace e nesses 7 anos que a gente vem cultivando em larga escala. Hoje a Abrace tem mais ou menos 12 mil plantas no chão, né, com 38 pessoas cuidando, em 2 localidades diferentes. O que a gente vem comprovando é a dificuldade, né, que a gente tem com o cultivo das sementes que vêm de fora. Existe no Brasil vários tipos de plantas que já estão aqui há centenas de anos e elas se adaptaram bastante.
E essas sementes, elas estão na mão das tribos indígenas, do tráfico, entre outras comunidades que têm o uso da cannabis, ainda que proibido, nunca de pai passando de pai para filho. E essas sementes, pessoal, elas têm uma qualidade, né, que é adaptada ao Nordeste. Eu tenho uma triste notícia para dizer para o agronegócio. Eles não vão conseguir plantar cânhamo no Brasil facilmente. Se eles estão vindo que acham que vão fazer como que faz com a cana-de-açúcar, eles estão muito enganados. Porque as plantas ricas em CBD, pessoal, elas não estão adaptadas ao Brasil. Né? Então, a velha manga rosa, né, ou a quixaba, né, ou a fumo do índio, essas sim são as plantas, né, que o agronegócio vai precisar. Então, mais cedo ou mais tarde, o agronegócio vai bater na porta de vocês, dizer quais são as sementes que vocês têm. Porque as sementes que vêm de fora, elas têm uma necessidade de menos sol, né, e de menos período solar, ou seja, as 12 horas que a gente tem aqui de Maranhão, praticamente até vou dizer, até São Paulo. Né? E isso é histórico. Emílio até me falava que a gente teve uma carta que veio de Portugal, que foi para Portugal, dizendo que Maranhão não tinha sido sucesso. Né? Tentaram em São Paulo a real feitoria, né? Em São Paulo, as sementes doadas, né, pela coroa, o governo estimulou e tudo, incrível, né? Incentivava, né, dando terras, manual, assistência, e houve também em São Paulo uma dificuldade, porque as plantas elas não cresciam o suficiente para fazer um fio longo, que é o objetivo de se plantar o linho. Então, o que aconteceu? Em São Paulo também não deu certo. E aí se tentou no Rio Grande do Sul, na feitoria de lá, e aí teve um resultado um pouco melhor. Então, talvez, né, o Nordeste seja o local onde a planta, né, que aqui nós conseguimos ter melhor resultado, seja as plantas que a gente conhece por sativa, mais ricas em THC, elas vão levar mais de 10 a 20 anos para a gente conseguir ter plantas ricas em CBD, que é o que todo mundo hoje, o mercado, e é o que está virando commodity. Então, eu acredito que o Nordeste ele vai ter o papel mais importante nesse momento, porque o que a gente tem, essa herança genética, essas plantas nordestinas, inclusive nós já temos algumas cruzas com a planta nordestina, então já batizamos essas plantas para que a gente possa garantir e continuar cruzando elas até que a gente obtenha, né, uma genética que possa produzir o canabidiol, que algumas crianças precisam do canabidiol, realmente outras pessoas precisam do THC, mas então eu acredito que o Nordeste, ele agora, nesse momento, para a indústria, vai ser o grande produtor de THC, né, do mundo. E a gente tem um sol de 12 horas, onde essas plantas aqui no Nordeste crescem naturalmente, sem precisar alterar o fotoperíodo. Então, eu acredito muito nessa teoria de que a gente temos nossa aptidão, né? O Nordeste ele tem essa necessidade, já é uma referência. O polígono da maconha é conhecido por todos os países que buscam sementes de cannabis. Já fomos visitados, eles vieram aqui, pegaram as nossas sementes e levaram para fora. E é bem conhecido lá fora, é muito requisitado e tem muito mercado para nossas sementes. Então, eu acredito que se a gente fizer o trabalho agora de continuar judicializar e algumas
associações continuarem a ganhar essas ações, nós vamos ver um resultado a longo prazo. Né? Daqui a pouco, o MST também ganha na justiça o direito, algumas famílias que, como vocês que estão aqui presentes, né, podem estar também ganhando o direito de vocês, e aí sim, e aí a gente vai ver que lá na frente alguém vai ter que fazer alguma coisa, porque eu não tenho tanta esperança no 399. E só nos resta lutar, né? Porque não tem santo que venha conseguir que aqueles homens lá em Brasília entendam, né, que a necessidade de uma criança, a necessidade de um senhor idoso, a necessidade de um paciente acamado necessita de uma lei e da sua eficácia para que ela possa fazer o uso. Isso é uma falácia, né? Então, se você foi autuado, como vários ativistas, né, foram autuados, foram presos, passaram tempos na cadeia, não tiveram direito, não foram ouvidos, não saíram na Globo. Então, nós somos os excluídos. Nós somos, nesse momento, aqueles que, por hora, antigamente, foram os que lutaram. Né? Foram aqueles que foram para a luta e deram seu sangue, deram sua vida, para que outros, hoje nós, tivéssemos a liberdade, né, racial. Então, o que eu acredito é que a gente tem que continuar judicializando, Emílio. E por isso eu reforço que, havendo a necessidade, né, busquem ajuda. Nós estamos aqui para isso, para ajudar, dar as mãos, e não temos nenhuma intenção de se manter somente nessa luta, porque não é fácil. Eu tenho dito, já várias vezes eu pensei em desistir, né? Não é fácil a gente lutar contra proibicionismo, contra preconceito, contra famílias, contra políticos demagogos, e até mesmo fogo amigo, né? Isso é normal em qualquer luta. Então eu já pensei muito em desistir, mas o que eu tenho me segurado e não desistir é quando eu tenho visto as famílias mandarem seus depoimentos e agradecimentos, e isso me faz continuar a luta, né, a nossa missão aqui na Abraça. Então, se eu me delonguei demais e se eu esqueci alguma coisa, me lembrem, mas é o que eu tinha para falar. Muito bem, Cassiano. Eu acho interessante agora poder pegar outro item, outros itens aqui que eu acho interessante. Por exemplo, Emílio pode confirmar isso, se nos últimos 5 anos, em torno de 300 habeas corpus foram, digamos, emitidos pela Justiça, né? Tem um dado importante também que eu gostaria que a gente comentasse sobre essa crescente procura, por exemplo, que Cassiano falou, que a Abrace também está, digamos, com muita procura, e assim, cada vez mais, e nesse período pandêmico eu acho que a coisa aumentou muito mais ainda, né? A Anvisa, ela tem um dado aqui que eu acho interessante, que em 2015, quando elas começaram a emitir as autorizações de importação, foram 850 pedidos. Em 2018, 3.500. Em 2019, 8.500. E em 2020, 15.800 pedidos. Então, houve um acréscimo aí de pelo menos 1.700% do pedido de importação do óleo pela Anvisa. E quem pede a importação do óleo da Anvisa, geralmente são pessoas que têm algum dinheiro a mais para poder pagar um óleo de R$ 2.500. Né? Enquanto isso, aqui no Brasil,
está crescendo também essa questão do poder associativismo, associativo das associações, que hoje, se não me engano, está em torno de 50 já associações espalhadas pelo Brasil. E recentemente, em abril, foi criada aqui a FACT, que é a Federação das Associações de Cannabis Terapêutica, da qual a presidente é a nossa querida Sheila, lá da Paraíba também. E eu estava lendo um documento que eles emitiram lá, e eu gostaria que a gente comentasse um pouco agora nessa fala, esses itens que eu já falei anteriormente, essa questão, por exemplo, ela cita alguns pontos que eu acho interessante. A dificuldade das associações, o embate com a Anvisa, a questão quando vai trabalhar a questão do PL, que é esse projeto de lei 399/2015, que também tem uma grande polêmica e também que se discute também da necessidade e de aprimorar também esse projeto de lei, a flexibilização das exigências de cultivo e produção das associações, porque pelo projeto de lei, as exigências que ele faz para que as associações produzam seus óleos, somente a Abrace hoje, que tem uma estrutura já profissionalizada, digamos assim, pelo histórico dela, que vem acumulando todo esse cabedal de experiências, só ela poderia permanecer fazendo. E que as outras associações do Brasil, essas 50 outras associações, pelas exigências que atualmente esse PL faz, elas ficariam de fora. Incluir a questão do cultivo doméstico também no PL, que está de fora também. E também uma coisa que eu acho interessante, que é um item que as pessoas pouco importam para ele, é que diz que cannabis é medicamento, ele precisa de uma estrutura profissional, de laboratório de grande estrutura. E remédio é tudo aquilo que cura, que faz bem-estar das pessoas. Remédio pode ser, medicamento pode ser remédio, mas remédio nem sempre é medicamento. Então tem essa questão também. E por último, essa questão da reparação histórica, que já foi falada aqui primeiramente, mas se a gente pudesse retomar essa questão dos habeas corpus, da questão da importação crescente da Anvisa, cada vez mais entrando medicamentos importados aqui no país, e dessa questão hoje do associativismo, da criação do FACT, e dessas discussões também que foi colocada aqui, da flexibilização, etc., etc., eu acho que seria um momento interessante para a gente envolver toda essa comunidade que está representada aqui nesse momento. Então a gente começaria com o Emílio, depois seguiria pela ordem. Beleza? Vamos lá, Wilson. É uma provocação bem complexa, mas o número de habeas corpus hoje no Brasil, a gente já ultrapassou 500 decisões. Essas decisões não são de autorizações de cultivo, mas sim decisões que reconhecem que quem cultiva a cannabis para fins medicinais não é um criminoso. É diferente de autorizar. Só está dizendo que aquela pessoa não comete um crime, né? Porque na legislação brasileira, o cultivo doméstico só é tratado de uma forma, na perspectiva criminal. Então, por isso, é importante essa figura do habeas corpus, né? Esse fato jurídico-social, esse fenômeno jurídico-social é muito importante, né? Tem muita força aqui no Brasil nos últimos anos. A questão também que você traz bem do crescimento da demanda dos pacientes, né? Esse número, né? Esse aumento exponencial de autorizações da Anvisa representa a demanda dos pacientes. E todo mundo que me procura querendo fazer uso da cannabis como ferramenta terapêutica, eu recomendo sempre, primeiro passo, ir ao médico, né? Porque eu não sou médico, eu não prescrevo nada, não indico nada, não sei quadro clínico, nada disso, e sempre buscar a autorização da Anvisa, mesmo que vá cultivar em casa, mesmo que vai fazer o uso de um óleo de uma associação,
fazer a demanda para a Anvisa da autorização, para poder forçar esse número, o crescimento desse número, porque esse número mostra a realidade do uso medicinal da cannabis aqui no Brasil. Questão do número de associações, é isso aí, a gente deve estar aí, talvez o Cassiano saiba melhor do que eu, porque ele também acompanha esse fenômeno bem de perto. A gente já passou de 50 associações no Brasil, né? A FACT, quando ela é fundada com 36 associações, né? Já teve algumas saídas, algumas entradas, mas, né, considerando aí que praticamente toda semana surge uma associação nova, a gente tem aí mais de 50 associações no Brasil. Lembrando que apenas 2 têm decisões judiciais sobre o cultivo, né, que é a Abrace e a Cultive. A Flor da Vida tem uma decisão dizendo que ela não pode ser criminalizada por cultivar, tem um habeas corpus também, né? O Ministério Público pediu a lacração da associação e a gente conseguiu derrubar isso através de um outro habeas corpus agora recentemente, no mês de outubro. E esse debate que você traz entre remédio e medicamento é o debate fundamental no habeas corpus, né? Um dos elementos fundamentais, porque quando a gente vai falar para o magistrado que a pessoa vai cultivar e preparar, né, um remédio de cannabis, ele tem na cabeça o medicamento, aquela coisa industrializada, padronizada, com controle sanitário, com eficiência, eficácia e segurança. Mas não é isso que trata a cannabis. A cannabis é uma coisa que eu aprendi logo no início, que eu comecei a observar a questão do uso medicinal, ela não se adequa a essas lógicas da medicina alopática. Ela é um remédio, né, um produto vivo ali dentro daquele frasco. Ele está sofrendo com a luz, com a oxidação, mudanças na sua estrutura, e isso também altera a forma como ela interage com o corpo. E isso não é necessariamente ruim, como se quer na lógica da medicina alopática, né? A gente tem remédios que eles vão maturando ao longo do tempo e que continuam super eficazes e super seguros, e as pessoas tomam e melhoram, né? Uma coisa que o Cassiano falou que é muito relevante, que nesses anos todos a gente não teve uma notificação real de um transtorno com o uso da cannabis, né? Teve uma notificação de um cara que, né, infelizmente não está fora do equilíbrio mental ideal, que ele fez uma denúncia infundada, e isso acabou atrapalhando muita coisa no Brasil, né? Ele, por questões, né, pessoais dele, ele criou um factoide que atrapalhou bastante, mas aquilo é totalmente infundado, né? Tirando esse sujeito, jamais houve uma notificação sobre algum problema envolvendo o uso medicinal. E eu acho muito importante, né, uma palavra que surgiu tanto na fala do Paulo quanto na fala do Cassiano, que tem a ver com o que eu falei da questão da lógica capitalista. A gente tem que tratar a cannabis como algo novo. A gente não pode pegar um conceito como de commodity, que hoje estão tentando empurrar a goela abaixo nossa aqui no Brasil. A cannabis é commodity, a cannabis é a nova commodity, a cannabis é o novo petróleo. A cannabis não é commodity, a cannabis não é o novo petróleo, a cannabis é uma planta, um vegetal, um patrimônio da humanidade ancestral que a gente precisa respeitar como tal. A gente não pode entrar nessa lógica de tratar a cannabis como uma commodity, porque isso não vai servir para quem mais precisa, vai servir tão somente para a lógica de mercado, né? Para quem é rico ficar mais rico e quem é pobre continuar pobre. E a gente então precisa adotar a cannabis tão somente como o que ela é, uma planta, né? Vamos ligar às tecnologias mais avançadas? Vamos, mas sempre respeitando ela enquanto planta, porque se não for assim, não vai dar certo. A gente está vendo vários problemas no mundo acontecendo em locais onde a cannabis foi regulada numa lógica de mercado. Por quê? Porque desrespeitaram ela enquanto ser vivo. A gente precisa aqui no Brasil aprender com esses erros que acontecem no mundo e aproveitar a nossa grande experiência
para regulamentar ela. E o Cassiano trouxe uma questão importante que talvez o Paulo saiba responder, que é essa questão da tropicalização das plantas, da espécie vegetal. A cannabis é né, ela tem origem lá no Himalaia, né, lá no meio da Ásia, e quando ela é trazida aqui para o Brasil, surge esse problema dela não estar adaptada à latitude tropical, né, aqui do Brasil, e talvez essa experiência centenária do cultivo tradicional, né, o considerado ilícito, né, dos locais de cultivos ilícitos, considerados ilícitos, seja realmente, como o Cassiano bem apontou, o local onde a gente vai ter as melhores matrizes genéticas para realizar essa revolução verde que a gente precisa fazer aqui no Brasil. Bom, o Emílio colocou questões aí muito, muito boas para a gente, né, também para a gente, além da que você colocou, mas que o Emílio traz outras questões, acho que são importantes, né? Bom, nós temos uma experiência, né, muitas vezes o atraso no Brasil é muito ruim, né, ou seja, o atraso de regulação, o atraso, né, da gente poder ter mais acesso, pessoas terem mais acesso, mas a gente tem também a oportunidade, né, de um debate maior. Eu acredito muito, né, como aconteceu em outros lugares do mundo, mas o Brasil tem essa oportunidade, né, muito forte, porque nós temos movimentos sociais muito fortes, que é de trazer novos elementos para o debate, novos elementos para que a gente possa avançar cada vez mais em relação a como a gente quer regulação, quem vai estar nessa regulação, como ela pode ser, né? Quando penso, né, o Cassiano traz questões importantes, né, e eu acho que as estratégias, né, dos habeas corpus preventivos, a questão de se trabalhar judicialmente, eu acho a estratégia fantástica, mas e ela logicamente tem que continuar acontecendo.